Assembleia, Tânia Freitas, candidata à Câmara Municipal de Santana pelo Partido Socialista. Bom dia a todos. Vou só afastar assim um bocadinho. Gostaria também de agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes. Nestas primeiras intervenções, gostava de abordar algumas das questões levantadas pelo Sr. Presidente da Assembleia, bem como de alguns presidentes de junta. Antes de fazer essas questões, gostava de louvar o trabalho que todos têm feito, porque nunca é fácil estarmos a liderar e não é fácil conseguirmos agradar a todos. O Sr. Presidente da Assembleia referiu aqui duas frases que me tocaram, que quem gosta cuida e quem gosta valoriza. E aproveito para fazer aqui uma crítica ao Governo Regional. Há muitos anos que nós temos sempre o mesmo partido no poder e o que nós sentimos enquanto munícipes, e julgo que esse sentimento abrange muitas pessoas do nosso concelho, é que nós estamos um pouco esquecidos pela parte do Governo Regional e, apesar de ultimamente termos uma coligação, também, de facto, não conseguimos compreender porque é que não notamos essa diferença nos apoios ao nosso concelho. E gostava que pudesse comentar. Também, em relação ao Sr. Presidente da Junta de Santana, referiu vários apoios, como a natalidade, o Dia da Mulher, o estudante, estratégias, a recuperação dos caminhos, e depois falou também aqui num ponto que eu gostaria de perguntar, relativamente às casas de colmo. Efetivamente notamos ultimamente alguma melhoria também por parte do município de Santana nessa recuperação das casas de colmo. Sabemos que há um grande apoio para fazer a colmatação. No entanto, nós continuamos sem ter uma estratégia para as casinhas de Santana. Nós continuamos sem ter as casas requalificadas, não temos exemplares para que os turistas possam visitar e a nossa comunidade também. Por isso também gostaria de questionar se há alguma estratégia para as nossas casas de colmo. Também apercebi-me que durante todas as intervenções das juntas referem também que precisavam mais de apoios e levantam algumas críticas. Como é que poderíamos ultrapassar essa situação? Em relação ao Sr. Presidente da Junta do Faial, levantou aqui algumas questões, por exemplo, que não podíamos exigir medidas de discriminação positiva por parte do Governo Regional, enquanto a Câmara também não implementar essas medidas de discriminação para as juntas. Eu discordo completamente. Eu acho que nós, aqui em Santana, nós temos mesmo que exigir medidas ao Governo Regional e na Assembleia Legislativa temos tentado e não conseguimos ultrapassar essa barreira e julgo que não podemos esperar que o município atue se o Governo também não atua. Nós precisamos que todos consigam atuar, mas para isso é preciso haver boa vontade e, na realidade, nós estamos aqui esquecidos. Nós temos muitos problemas com a fixação de pessoas, mas depois temos problemas como não temos serviço de urgência, 24 horas aqui no nosso concelho. Os nossos transportes públicos não veem a luz do dia, nós não temos horários que uma pessoa que vive no Arco de São Jorge possa tomar um autocarro às 7 da tarde. Não temos. Temos falta de investimento, temos falta de emprego, temos estruturas, temos centros de saúde em todos os concelhos, mas depois não temos os serviços para as pessoas. Isto não pode continuar. Nós temos a Sociedade de Desenvolvimento em São Jorge, no Faial, e a maior parte do ano está completamente ao abandono. Isso também não pode continuar a acontecer. Porquê é que nós somos esquecidos? Não consigo compreender. Na realidade, também o Sr. Presidente da Junta do Faial referiu aqui que os municípios, referiu uma situação em relação às verbas, mas os municípios na Madeira, quando não são da cor política do Governo Regional, têm muita dificuldade em ter uma verba suficiente para atuar. Esta é a realidade. E, infelizmente, muitas vezes também não podem ajudar mais porque não têm como ajudar. E aqui volto outra vez a referir, o papel do Governo Regional seria muito importante. Em relação
ao Sr. Presidente da Junta da Ilha. Queria realçar que realmente em Santana, falando com as pessoas, 2 juntas de freguesia ressaltam que é a Junta da Ilha e do Arco de São Jorge, que realmente os munícipes referem que têm feito um bom trabalho, mas também referiu que por vezes demora a receber os apoios, e eu queria lembrar que a Junta de Freguesia da Ilha é uma das freguesias que precisa também de ser muito acarinhada. E porquê? Embora sejam poucos habitantes, relembro que teve uma situação recente com uma problemática do multibanco, em que tanto o município, a Junta de Freguesia, eu própria também, nos unimos e tentamos manter o multibanco lá na freguesia da Ilha. E era isto. Obrigada, desculpem a demora. Muito obrigado. Foi mais uma questão, melhor, foram um conjunto de questões transversais a todas as intervenções. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, penso que quererá responder à questão que lhe foi colocada. Senhora Deputada, muito obrigado pela sua atenção e respondendo diretamente à sua questão, no que a mim diz respeito, eu respondo pelo município e pela Assembleia Municipal. Identifico e aponto para que quem tenha poder executivo possa se pronunciar e possa executar as suas atividades. Eu disse e volto a afirmar, a Assembleia Municipal é o parente pobre do poder autárquico, não tem poder para executar, não tem poder tem poder para decidir em conjunto com todos os membros da Assembleia. Relativamente ao gostar, defender, valorizar, preservar e dinamizar, acho que está à vista de todos a capacidade que o Executivo teve nestes últimos, não falo só nos últimos 4, mas falo nos últimos 8 anos. A capacidade que o Governo, que a Câmara teve em valorizar e defender o Caminho Real, número 23, as Casas de Colmo, foram algo que tanto nos orgulha de sermos de Santana e de pertencermos a estas tradições seculares, que a Câmara dinamizou e valorizou e incentivou que se apoiasse, que se investisse nesse tipo de investimento. Quanto ao Governo Regional e a capacidade que o Governo Regional deve ter ou deve desenvolver no Conselho, nós temos situações mais particulares e aqui também um pouco ali encaixando no discurso do Sr. Presidente da Junta do Faial, em que requer o apoio e a ajuda da Câmara. Nós temos dirigentes do Conselho que fazem parte do Governo e que nem esses conseguem intervir, nem esses conseguem valorizar, nem esses conseguem ser o fator diferenciador neste apoio, nesta dinamização do que é necessário desenvolver no Conselho, nomeadamente na estrada de Feijão do Meio, que tanto defende o nosso Presidente da Junta do Faial. Relativamente às outras questões das juntas, deixo a questão para que eles possam se pronunciar. Muito obrigado. Dava agora a palavra aos senhores Presidentes da Junta de Freguesia, seguindo a ordem das questões da senhora candidata e deputada. Ricardo Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Santana, por favor. Obrigado. Quanto ao meu elogio que foi feito da parte da Câmara, deve-se ao facto de a Câmara ter reconstruído, feito a colmatação de várias casas. Isso, claro que é um bem, e acho que fica bem para a freguesia. O meu elogio vai daí. Ao resto que a sua deputada se referiu, claro que concordo, mas isso, penso que isso é preciso fazer um grande trabalho. Não sei se as pessoas concordam com essa requalificação das casas, é preciso um trabalho muito bem elaborado. É claro que eu concordo com isso, é sempre bem-vindo. A requalificação das casas de Colmo é uma mais-valia que temos na nossa freguesia. Quanto à outra questão, eu não me recordo, acho que era por causa dos apoios. Os apoios, eu devo-lhe dizer que, por exemplo, Santana, uma freguesia tão grande, eu tenho, por ano, direito só a 2 pessoas do centro de emprego. Aí deixaria a minha crítica que, se calhar, devia haver uma maior flexibilidade do centro de emprego para nós, as instituições, ou qualquer uma instituição, ou juntas, ou Câmara, qualquer uma, poder fazer um contrato como quisesse. Não é eu ter que fazer uma inscrição, nem sei quem é que vem, nem sei se o homem sabe pegar numa enxada, sabe pegar numa vassoura, e depois é o cabo dos instrumentos, nós temos que andar por vezes até a ensinar isso tudo. Por isso acho que devia haver uma maior flexibilidade do centro de emprego, ou mandar pessoas para as juntas, que são aquelas que fazem mais obras de proximidade e isso tudo. Nós devemos poder escolher aquelas pessoas que já conhecemos, que estão inscritas nesse centro de apoio.
acho que isso devia haver uma maior flexibilidade. Por isso o meu apelo. Muito obrigado. Também Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Faial, Manuel Luís Macedo. Obrigado. Respondendo à doutora Tânia, há uma parte que ou eu não me fiz perceber bem ou a doutora Tânia não me consegui perceber. Eu não disse que o Governo Central e o Governo Regional não deviam fazer as diferenciações, as intervenções na Costa Norte. O que eu disse foi diferente. É que nós não podemos ficar parados à espera que eles façam ou não façam, não fazendo nós a nossa parte. A minha crítica é essa. Claro que nós esperamos, e a minha luta, e eu disse isso precisamente na minha intervenção, junto do Governo Regional, para que as competências ou as áreas de intervenção do Governo Regional, em concreto no Faial, para que se façam. Eu tenho tido essa luta junto deles e disse precisamente que começo a ver alguma luz no final do túnel, e dei o exemplo precisamente da estrada de Fajã de Mar, que também, respondendo ao Sr. Presidente da Assembleia, não é uma obra municipal, é uma estrada, não é uma obra do Governo Regional. A estrada é uma estrada municipal em que o Governo Regional fez o favor de intervir, assumindo até o lapso de não ter informado previamente o Sr. Presidente da Câmara dessa intervenção, mas o Sr. Presidente da Câmara também já teve a oportunidade de mostrar o contentamento por essa intervenção, que, não sendo uma intervenção ideal e definitiva, aquela que nós queremos, sempre melhorou esses acessos. No que respeita também à posição da senhora deputada, ao dizer que na Madeira os municípios que não têm a cor política do Governo Regional, que não têm dinheiro, eu não disse nada disso. Eu disse precisamente que a Câmara de Santana neste momento tem as verbas disponíveis, tem as verbas necessárias para o desenvolvimento do Conselho, e acrescentaria que os autarcas sabem que as verbas do seu orçamento não vêm do Governo Regional, mas vêm do Governo Central, e portanto nenhuma autarquia da Madeira, nenhuma junta do Conselho, nem o município de Santana nesta altura, podem dizer que não têm verbas vindas do Governo Regional, porque as nossas verbas, as nossas receitas, e isso é de lei, vem do Governo Central, do Orçamento Central, e não do Governo Regional. E suponho que respondi. Aliás, estranho também que a senhora deputada, eu esperava que assumisse um papel de candidata à autarquia, e, portanto, apontando e desenhando aquilo que deseja para a autarquia, aquilo que está bem feito e aquilo que está mal feito, em vez de assumir a postura de candidato ao Governo Regional, apontando sobretudo aquilo que, na sua opinião, está ou não feito pelo Governo Regional no nosso Conselho, quando aquilo que eu pensaria fosse outra dinâmica da sua parte. Muito obrigado. Penso que respondi a tudo. Creio que sim. Muito obrigado. Também aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ilha, João Gomes Luís, por favor. Novamente, em relação, realmente, a doutora Tânia falou da questão do multibanco, e na altura o multibanco deu muitas voltas porque a Caixa Geral de Depósitos Creditários é o multibanco da freguesia da Ilha. Mas infelizmente ficou lá e continuará, e acho que está bem para a população. Ainda por cima temos uma população da freguesia da Ilha, eu já disse isso algumas vezes, por portanto será a freguesia da Madeira mais envelhecida. Mas também, há bocado, eu agora lanço aqui um repto à Câmara Municipal, que o que é possível a Junta hoje fazer, a delegação de competências vai ajudar a Junta de Freguesia da Ilha, e não só a Junta, todas as juntas do Conselho de Santana, só que acho que essa delegação de competências no futuro terá que ser revista, e as juntas terão que ter mais responsabilidade ao nível da limpeza das suas variedades, como a freguesia da Ilha tem feito, e também o trabalho é feito graças aos potes do desemprego, mas a freguesia da Ilha tem pessoas no desemprego, e infelizmente eu não posso ir buscar, porque já trabalharam uma vez num pote na instituição junta de freguesia e não podem voltar novamente. Essa situação da lei terá que ser revista, e as pessoas que trabalharam uma vez, se estão um ano ou dois, novamente continuam no desemprego, acho que devem voltar à instituição junta de freguesia ou outra instituição qualquer. E também agradeço aos colaboradores da Junta de Freguesia, porque o trabalho que aparece visível semanalmente não é meu, mas é deles. Eles é que são os obreiros de pôr a freguesia da Ilha limpa, para que as pessoas sintam orgulho nos seus autarcas. E a delegação de competência, Sr. Presidente, quem ganhar a Câmara Municipal de Santana, acho que deve rever isso e deve dar mais apoio financeiro às juntas de freguesia, porque tem bem mais responsabilidade, mas que as freguesias tenham também dotação financeira para que tenham desempenhar outras funções. Há bocado não frisei a lei, mas durante o nosso mandato demos aos nossos estudantes da freguesia da Ilha 6.300 euros, desde a pré aos universitários. Esse dinheiro não foi só da delegação de competências, também foi do Fundo de Financiamento de Freguesia. Apoiamos a Casa do Povo durante este mandato com volta de 5.000 euros, porque é uma instituição da freguesia que trabalha em prol da nossa comunidade e é útil à nossa freguesia, quer os eventos, quer no dia-a-dia com os nossos idosos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Temos uma questão a seguir, já lá atrás, por favor. Ora, bom dia, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Peço Municipal. que se identifique, por favor, desculpe. Nós conhecemos, mas... Carlos de Sousa Pereira, ex-Presidente da Câmara Municipal de Santana. Muito obrigado. Precisa dizer o mandato, penso que não.
o hoje-mandato. Sr. Presidente, peço, Sr. Professor, peço que o colega agarre no microfone para facilitar mais a questão, até porque por questões também têm a ver com... Facilitar o Jornal da Madeira pela iniciativa e a mesa e apresentar umas questões perante, para já, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, dizer que a Assembleia Municipal tem as competências próprias, que são deliberativas, não são competências executivas. Só para quem está a ouvir via rádio, saber que a Assembleia Municipal é um órgão que delibera, aprova as contas da Câmara, aprova os orçamentos e é o que está estipulado na lei para todas as autarquias do país. Em relação às intervenções dos senhores Presidentes da Junta de Freguesia, uma questão ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santana, porque se referiu que a Junta de Freguesia também apoia na natalidade, e inclusive penso que em complemento com a verba que a autarquia atribui a cada criança nascida até aos 3 anos de idade e também ainda ao pagamento da creche até aos 100%, foi isso que vi hoje no Jornal da Madeira. Para perguntar ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia o que é que acha em relação a essa questão. Se acha que é suficiente dar, e o que é que está a faltar-se desde que só este ano, o ano passado, só nasceram não sei quantas pessoas, quantos bebés. Se acha que isso é suficiente e o que é que pode ser feito ao nível autárquico, e nem só, para que se possa intervir. Porque essa é uma questão para todas as autarquias e para todos os concelhos do país, onde o interior e a ruralidade já se notam há dezenas e dezenas de anos, e julgo que é preciso inverter a tendência, não apenas dar, mas sobretudo dar a essas localidades outras condições, inclusive a nível turístico, e Santana tem essas condições. Mas, enfim, não estou aqui na qualidade de candidato, nem na qualidade de defensor das causas que são apresentadas, mas sim lhe perguntar qual é a sua opinião sobre esta questão. E também lhe perguntar se acha que é suficiente estar a dar ajudas, dar. Eu também gostaria de ouvir alguém, ou algum responsável autárquico, e nem só, além de estar sempre a dar, também se não é preciso pedir às pessoas que participem, que também deem o seu contributo para o melhor futuro da localidade e do seu próprio agregado familiar. Dou um exemplo concreto e pessoal que se passou comigo há poucos dias no Funchal, onde fui a uma carpintaria arranjar um pequeno móvel e o carpinteiro estava aflito, não conseguia arranjar no prazo que me disse. Mas eu perguntei-lhe porquê. Porque não há mão de obra, não há nem sequer um ajudante para me ajudar aqui no serviço. Mas eu antes de vir para ali, e depois de sair dali, estava ali nas proximidades da piscina do Funchal, das grandes piscinas, e estava ali um rapaz, não sei com que idade, talvez 30, a me pedir dinheiro. E perguntei-lhe, olha, mas o senhor já pensou em trabalhar? Não há. Disse, olha, mas ali embaixo, na carpintaria, o senhor diz que procura, nem... e os rapazes não querem trabalhar, mas você já foi lá pedir. Já sabe como é que é. Portanto, não sei se este exemplo do Funchal se passa também em Santana. Mas eu lembro-me que antigamente as casas do povo tinham aqui no Conselho, juntamente com as juntas de freguesia e a própria Câmara, atividades de formação para as pessoas que estão em casa, em costura, em artesanato, em arranjos florais, saber se isto ainda continua, se isso também pode ser um contributo para as pessoas produzirem alguma coisa. Porque não? É o próprio artesanato local. E hoje, antes de vir para aqui, eu só soube que vinha para aqui há poucos dias, andei à procura de uma lembrança que me foi dada, que é uma casa típica de Santana, que foi produzida, segundo creio, para o Sr. Avelino, e aqui ainda está apagado. Ainda procurei uma que a senhora que trabalhava aqui na Câmara, nas casinhas de Santana, fazia, mas não cobertas com a palha do milho, mas com o próprio trigo. Mas não encontrei, também não sei se a senhora me ofereceu ou não. Mas eu pergunto, será que não é possível as pessoas que têm os terrenos agrícolas semearem trigo? Eu pergunto, daqui a quantos anos vamos ter casas típicas de Santana? Procurei. Eu, antes de vir para aqui hoje, eu saí da Funchal com uma hora de tempo, pensar que ainda é o sítio do Lombo Galego, onde uma vizinha minha tem no seu quintal
uma coisa destas, mas real. Apenas isto é uma produção de trigo, porque do Natal semeiam o trigo para o presépio e depois do presépio colocam no jardim. Mas será que é só isto que se deve fazer? Semear o trigo da lapinha e depois colocar no jardim? Não será possível assim tiver as pessoas a semearem o trigo? Em vez de estar a dar, será que não era possível como participar nas semeaduras, no adubo, falar, enfim, acho que tem que ser feito qualquer coisa, não temos de estar à espera de dia. Não há dinheiro que chegue, o Governo da Madeira não tem dinheiro que chegue, as autarquias não têm dinheiro que chegue, e eu gostei muito de ver a senhora deputada, em parte, a senhora deputada que é candidata do Partido Socialista, a dizer do Governo Regional, mas o senhor Presidente da Junta de Freguesia do Faial já respondeu tudo. É dizer que o Governo da Madeira que discrimina. A senhora deputada acha que o Governo da República também é justo para com a Madeira, nas questões que dizem respeito à região, na questão da dívida, dos juros de mora do serviço de dívida, dos transportes marítimos, das acessibilidades desta ilha? Nós fomos habitados porque fomos colonizados. Temos culpa de sermos ilhéus. Quando eu tenho que viajar ao continente, tenho que pagar 400 euros. Quando os lisboetas vão a Paris por 60 euros. Acha isso correto, senhora deputada? Não acho. Bom. Peço que conclua, por favor. Em relação às casas de artesanato, só para concluir, que a própria autarquia tem terrenos municipais que poderia dar, emprestar para que alguém produzisse o trigo. É uma sugestão e não apenas dizer que alguém tem que dar. Eu também preciso pedir às pessoas que participem. E, enfim, e para não ocupar muito mais tempo, só tinha uma questão e uma observação ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Faial, para lhe dizer que sou totalmente solidário com aquilo que diz. Lhe dizer que, na minha experiência de 22 anos de autarquia, senti, ainda sinto, que o Faial e a freguesia da ilha são das freguesias com menor grau de acessibilidade às residências. Procurou-se fazer os eixos viários principais aos sítios e depois faltou, com certeza, que ainda falta fazer os acessos secundários. Mas também há acessibilidades criadas há poucos anos e em que os terrenos estão completamente vazios. Portanto, também se pode questionar porquê. Bom, eu penso que além de fazer as acessibilidades, também é preciso haver uma política municipal, penso eu, de criar alguns solos para que alguém possa construir mais perto das localidades, das estradas onde já existem, em vez de estar a investir 300 mil euros, 400 mil euros para servir duas casas, que daqui a 10 anos não vai estar ninguém lá no sítio, como isso já aliás aconteceu. Muito obrigado. Pronto, termine, fica para a próxima. Teremos ainda mais um período de debate. O sino serve de marcador para a próxima intervenção. Creio que aqui à frente... Aliás, para responder primeiro, peço desculpa, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Peço que sejamos breves para que amanhã possa ser, de facto, bastante produtiva. Vou tentar ser breve. Senhor ex-presidente da Câmara Municipal de Santácio Carlos Pereira, muito obrigado pela sua questão. Queria referenciar duas coisinhas simples. O Sr. Presidente foi Presidente durante 22 anos. Não sei, na altura em que o Sr. Presidente foi Presidente, eu era muito pequeno. Mas nesta altura, hoje, conseguimos diferenciar o poder do Executivo da Assembleia Municipal. Não sei se na altura era fácil, mas hoje é fácil. Nós conseguimos diferenciar o poder deliberativo do poder executivo. A segunda questão que eu queria referenciar é que muitas das vezes, e nas nossas freguesias, eu lembro-me, no seu tempo, que muitas vezes não sabíamos quem é que fazia o quê. Se era a Junta, se era as Casas do Povo, se era o município. Não sei se era por intenção, não sei se era por algo natural que não se conseguia diferenciar o poder de quem é que fazia e a obra de quem é que fazia. No meu caso particular, 2017-2021, continuo a dizer que a Assembleia é o parente pobre do poder local, porque não tem obra física para apresentar. Só isso. Porque, de resto, a aprovação das leis, o debate de ideias, os regulamentos que emanam da Assembleia, sem isso, a Câmara, o Executivo da Câmara não podia executar qualquer obra, tanto a Câmara como as Juntas de Freguesia. Porque
porque a delegação de competências foi aprovada na Assembleia Municipal. Quanto à última questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente, e foi isso que referi na minha intervenção, o verdadeiro desafio do Conselho de Santana tem a ver com o poder de cativar a trabalhar no Conselho de Santana. Esse é o grande desafio, tanto para as populações com ou sem ligação de estradas até às suas terras, como aquelas mesmo que têm ligação e não têm trabalho no Concello de Santana. Esse é o verdadeiro desafio. E esse foi um desafio que eu acho que, do meu ponto de vista, a Câmara está a desenvolver todos os esforços nesse sentido. E isso daí tem de valorizar, e acho que por ninguém aqui presente deixa de ver essa mais-valia no desempenho do município. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ilha fez-me sinal que quer comentar a apreciação anterior. Por favor, peço que seja breve. Novamente, bom dia, vou ser breve, mas hoje fiquei estupefacto com as palavras do Sr. Carlos Pereira, uma pessoa que passou pelo município de Santana 22 anos e ainda hoje em dia reconheço ricas acessibilidades, quer à população da freguesia, da ilha e do Faial, que não foi resolvida. Se calhar nos 22 anos que esteve na Câmara, se calhar não teve a melhor coerência, quer com a freguesia da ilha, com a sua população, porque hoje há situações para resolver de estradas para pessoas idosas, mas reconhecer o erro é ter um mérito. Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santana também, este sinal quer comentar, por favor. Bom dia outra vez. Eu realmente fiquei espantado com a intervenção do Sr. Professor Carlos Pereira, que tive cá há 22 anos. Eu vivo em Santana há 50, nunca vi nenhuma iniciativa da Câmara para apoiar tanto a natalidade como apoio a creches, como apoio a manuais escolares e etc. E fiquei perplexo com esta intervenção do Sr. Presidente. Tive cá tanto tempo, tive a oportunidade de dar esses apoios. Não é só a questão de dar, mas pelo menos incentivar as pessoas para que ficassem cá. Se calhar começou nessa época que devia ter sido feito esses incentivos para as pessoas ficarem cá e não caminharem no nosso concelho. E também essa ideia do incentivo à natalidade foi feita por mim, pelo meu executivo, no período desde 2013 até agora, porque antigamente, claro, como já disse, não havia-se feito nada. Quanto à desertificação, o Sr. Professor sabe que isto é a nível geral, a nível europeu, não é só Santana, não é só a ilha, não é só Faial, passa-se isto em todos os concelhos, em praticamente toda a Europa. Por isso, eu não tenho varinha de condões para fazer nascer crianças, digo que nasceram 7, tenho, mas não é o caso, não é o caso. Este ano nasceram 7 crianças cá, é isso que lhe digo, por isso, nada mais adiantar. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Faial quer comentar também a intervenção anterior. Não tenho nenhum comentário a fazer. De facto, ver o reconhecimento da parte do professor Carlos Pereira das acessibilidades no caso concreto da freguesia do Faial é para nós gratificante, no sentido de ver reconhecido. E ele reconhece que na altura foram feitas acessibilidades, os eixos viários principais, e na altura do professor Carlos Pereira, nesses 22 anos, na freguesia do Faial, muitas acessibilidades internas foram feitas pela parte do município. Vários, a estrada do Guindaste, a estrada atrás da igreja, a estrada das Covas, a ligação desde as Cruzinhas até Lombo Galego, pela Feijão da Murta, a Feijão dos Pombos, todas essas estradas municipais foram feitas nessa altura e, portanto, eu louvo o Executivo da altura por ter feito estas coisinhas todas e reconheço estas coisinhas não, todas estas obras extremamente importantes foram feitas na altura. Agora, de facto, faltaram depois, como ele dizia, as acessibilidades secundárias que daí para cá, já passaram 12 anos desde que deixou o mandato, nunca mais foram feitas. E retomando uma crítica anterior à Sociedade de Desenvolvimento e ao Faial, eu queria recordar que a Praia do Faial foi das felizes intervenções das Sociedades de Desenvolvimento no Concello de Santana. E esteve a funcionar ininterruptamente só o ano passado, por quebra do contrato com o anterior explorador, é que elas estiveram fechadas durante o inverno. Muito obrigado. Tenho a mensagem de que o Sr. Presidente, ex-Presidente, quer ainda também fazer um pequeno reparo. Parece que seja mesmo breve para não entrarmos aqui em diálogo. Sr. Professor Carlos Sousa, por favor. Eu vou ser breve. Eu lembro que teremos ainda mais um período de debate. Eu não fiz nenhuma crítica ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ilha, nem ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santana. Nem referi na minha intervenção que fiz na Ilha perante as acessibilidades. Mas também para dizer que fizemos acessibilidades na Freguesia da Ilha. E principais, uma delegação externa, além da principal, que foi repavimentada agora recentemente pelo Governo Regional. Portanto, não fiz nenhuma
Não fez nenhuma crítica, só fez um reparo que esse facto acontece e servirá certamente para alertar quem for o vencedor das eleições autárquicas municipais a ter em conta esse pormenor. E em relação à ilha, dizer que não tenho presente se o caminho que refere o Sr. Presidente da Junta de Freguesia esteve em manifesto da autarquia durante 20 anos, ou mesmo do Governo. E não procurei isso, procurei, aliás, fazer das freguesias do Arco de São Jorge e de São Jorge um resumo das principais infraestruturas durante 22 anos, mas só municipais, mas depois fiquei tão cansado que desisti. Em relação ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santana, não fez nenhuma crítica em relação ao natalidade, nem os apoios que dava, não dá. Só disse que se achava que era suficiente. E também não veio aqui fazer um balanço do meu mandato. Calma aí, não vem. Não é esse o meu papel aqui. Mas também dizer que também intervimos na natalidade, e nem só. Nos apoios à educação, ensino primário, ensino secundário, bolsas de estudo, viagens de finalista, e por aí não vou fazer nenhum relatório do meu mandato. E só fiz um reparo e uma observação para saber se o que interessa aqui e perante quem nos ouve não é o passado, meus senhores, para quem é candidato, é o que vai ser o futuro. O que é que cada um apresenta para o povo de Santana, para melhorar Santana. As pessoas não querem saber do passado, para nada, nem aquilo que eu fiz, e fiz alguma coisa, penso que fiz, as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem saber como é que se pode melhorar Santana, que propostas tem cada candidato para que Santana seja melhor. E aquilo que venho aqui fazer é alertar para algumas questões que poderemos melhorar, todos, não é só quem está no poder, também a população em geral, os empresários. E se, por acaso, algum dia algum autarca da Junta ou da autarquia precisar do meu conselho de borla, não peço pagamento nenhum, tenho certamente experiência, tenho coisas que estavam previstas de fazer e não se fizeram, outras que se fizeram erradamente e que quem está na autarquia, mesmo no governo, e etc., poderia muito bem perguntar o que é que acha desta questão, será que o projeto existe, será que é assim que se devia ter feito, deve-se fazer. Até hoje nunca ninguém me perguntou, apenas para ir a um tribunal como testemunho de um processo que até nem sei qual foi o desfecho. Lamento que isso possa acontecer. E eu gostaria de fazer um apelo a quem vai ser presidente, que, independentemente do partido que for, que não desprezem quem esteve numa autarquia, numa junta. Porque um dia os senhores vão ser também ex. E outro conselho que eu deixo a quem assume uma missão de servir. As eleições vão acontecer, precisa cada qual apresentar as suas ideias. É natural que haja partidos diferentes, ideias diferentes, mas na hora de resolver a questão do Conselho, meus senhores, se pensam só no partido que está no governo central ou no governo regional e que não faz porque aquela da cor política é diferente, se pensem assim, meus senhores, não é correto pensar assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos outra questão aqui à frente, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença e por ter aceito. Peço que se identifique. Sou João Paulo Luís, candidato independente do PSD à Câmara Municipal de Santana. Muito mais do que estarmos aqui a dar voltas àquilo que todo mundo faz, acho que todo mundo está cá com uma missão. Acho que aquilo que nós temos de ter aqui em primeira linha de conta é para ser concretizado qualquer coisa num conselho tem de haver uma abertura e diálogo com as várias instituições, quer seja da Câmara com as próprias juntas, quer seja com o próprio Governo Regional. Em relação a isso, deixo aqui só uma primeira nota que é relativamente àquilo que faz capa hoje do vosso Jornal da Madeira, em que dizem que o Governo está a participar em operações ou a facilitar operações em relação a mim, enquanto pessoa, portanto, desmento isso. Eu, de facto, tenho estado a auscultar a população, a auscultar as pessoas e tenho estado a desenvolver esforços para, junto dos respectivos organismos, ver o que é possível trazer para Santana e melhorar o Concelho de Santana. Na minha ótica, Santana, sendo um concelho do Norte, com todos os problemas que nós já sabemos, despovoamento, falta de empresas, estamos a falar de um concelho que nos últimos... a média de nascimentos nos últimos anos seria 38, o ano passado foram 27, hoje estamos com 7 no Concelho de Santana, na freguesia de Santana, de que em 2020 os nascimentos em Santana se calhar igualam aquilo que foram rapazes num outro concelho vizinho, já que a gente gosta tanto de comparar-nos com os outros.
A nível de empresas, vejo que o saldo de empresas e constituições e a atração de empresas privadas para aqui para o Conselho, nos últimos anos, saldo positivo de 5. O que é que está em falta? Está em falta muita coisa. Santana, tradicionalmente, uma terra agrícola, não vejo este Executivo com qualquer preocupação em relação a eles, nem apoio à agricultura. Fala-se tanto nas casas de colmo, não vejo apoio à plantação do trigo, não vejo apoio a outro tipo de iniciativas, depois mais à frente a gente possa tirar aqui alguns dividendos e alguns contributos. Para depois isto ir intrusão numa outra coisa, que é o próprio turismo do Conselho e a forma como nós olhamos para o turismo do Conselho. Como já referi, nós temos muita coisa, temos muita dispersão, temos muito potencial para crescer, mas continuamos na mesma, continuamos dispersos, cada um a olhar para o seu lado, cada freguesia com as suas próprias potencialidades, e não temos nada de agregador que venha cá dar valor, pôr Santana no sítio onde ela merece estar, de forma que a gente não só possa captar turismo para cá ver, mas também se possa captar outro tipo de empresas e investimento que venha cá, que é para criar postos de trabalho, para fixar pessoas. E se calhar a partir daí pôr a máquina a rodar em sentido inverso. As políticas de natalidade são boas, mas o problema é que nós precisamos de condições para fixar os jovens. Precisamos de condições de habitação, não temos. Precisamos de flexibilização naquilo que são, se calhar, do ponto de vista urbanístico, para que se possa legalizar, que se possa fazer, para que, se calhar, os jovens tenham a possibilidade de regularizar, que são habitações deles, possam comprar habitações, quiçá, arranjar aqui mecanismos do ponto de vista financeiro que possa ajudar os jovens, em vez de procurar uma habitação para outro sítio, que fique cá em Santana. Do ponto de vista da imigração, Santana tem imigrantes nas mais variadas paragens. África do Sul, Venezuela, Reino Unido, França. Quais são as políticas que nós temos tido em relação aos nossos imigrantes? Sendo eles o nosso principal veículo ou potenciador da nossa palavra lá fora, que reconhecem Santana, que vinham cá, que gastavam dinheiro, que investiam, o que é que nós temos feito hoje em dia em prol deles? Essas pessoas que durante tantos anos alimentaram a construção civil, alimentaram o comércio local, neste momento estão completamente afastados, sentem na Câmara, pelo menos por aquilo que me dizem, não há abertura, não sabem o que é que podem fazer, não têm aqui nenhuma possibilidade não vêm portas abertas para vir para cá investir, e eles estão sedentes de vir para cá investir, porque nós temos as situações como o Brexit, temos a situação que está acontecendo neste momento na África do Sul, temos Venezuela, portanto, porquê é que nós não estamos a fazer algo em prol deles? Voltando aqui à parte social, os apoios da Câmara, e atendendo a que a Câmara tem um volume monetário significativo, acho que também devia canalizar aqui apoios nas mais variadas áreas de intervenção. As próprias juntas de freguesia são um exemplo de que carecem de dinheiro, mas as associações também. Será que não podíamos promover, com mais investimento, com mais apoio, que essas próprias associações conseguissem captar jovens e conseguissem fazê-los ingressar a nível de um processo formativo a ter mais emprego? Temos de olhar só para um lado. Temos dinheiro ou não temos? Temos, tanto quanto eu sei. E só para terminar, uma coisa que eu acho que também tem de ser olhado, a mobilidade dentro do Conselho. Nós queremos que as pessoas venham para cá, nós queremos que as pessoas fixem, mas a mobilidade como é que é? Em relação não só às pessoas que vivem cá, para os seus próprios empregos, como também para a própria população estudantil, que depois, mesmo que queira ir a algum tipo de oferta formativa, acaba ficando desprovida de mecanismos para conseguir se deslocar, e muitas vezes acontece o que acontece, vão para o Conselho Vizinho porque para lá temos transportes e aqui dentro nós não temos nada. Meus caros, obrigado. Muito obrigado. Penso que foi mais uma intervenção. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal faz-me sinal que quer comentar. Não sei se haverá depois... São questões que também aqui colocadas à Câmara. Penso que se ficará para sim, a própria intervenção. Era nesse sentido mesmo a minha intervenção. O Sr. João Paulo identificou-se como candidato independente nas listas do PSD. Acho que está um pouco distraído em relação ao Conselho. Não tem visto os últimos apoios que a Câmara tem apoiado para a agricultura e para os empresários regionais do município. Mas eu só queria, embora não me tenha feito nenhuma pergunta, só queria realçar que, mesmo na linha que o Miguel Silva referia, acho que o seu timing de intervenção não foi a melhor. O Sr. Presidente da Câmara iria falar e então tinha a oportunidade de colocar as questões que deveria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Há aqui uma outra questão, por favor.
Aqui à frente, por favor. Muito obrigada. Bom dia, Cláudia Pestrelo, deputada do PSD na Assembleia Legislativa Regional. Primeiro que tudo, saudar o JTM por mais esta iniciativa, naquele que tem sido um périplo municipal, por todos os municípios da região, dando voz aos autarcas, dando voz àqueles que são os primeiros decisores e os titulares de órgão de governação mais próximos das populações, a todos os autarcas, independentemente da sua cor ou filiação político-partidária, bem haja pelo seu trabalho, pela sua proximidade e pela sua dedicação à causa autárquica e à governação da população onde residem. Depois, dizer que relativamente àquilo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal falou várias vezes, que a Assembleia Municipal é o parente pobre da governação, não concordo consigo, muito pelo contrário. A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do Conselho, é o órgão maior, é o primeiro órgão do município e cabe a ele sufragar aquelas que são as opções do Executivo, dar voz àqueles que são os legitimamente eleitos por todo o Conselho, aqueles onde as pessoas depositam a sua intenção de voto e realmente aproveitam todos os momentos de debate para expor as necessidades das suas populações, das suas freguesias, a reivindicar a quem direito, neste caso o Executivo Municipal, aquelas que são as aspirações legítimas das suas juntas, de quem os governa. Portanto, a Assembleia Municipal é o órgão maior, é o órgão nobre da atividade política e não concordo consigo quando diz que é o parente pobre, porque a obra não é apenas e só física, deve ser a acessibilidade das pessoas ao poder de decisão do seu município. E é aqui que todos devem fazer também uma reflexão individual. De que forma é que podemos chamar as pessoas a participar de uma forma mais ativa na sua vida autárquica, na sua vida local, naquele que é o poder de decisão que cada um pode e deve ter na vida do seu município. E aqui faço já também um apelo e uma sugestão ao Sr. Presidente, por que não abrir um orçamento participativo à nossa população, para que as pessoas tenham a capacidade e o poder sugestivo de onde podem vir o dinheiro dos seus impostos investido no bem-estar do seu município. Portanto, fica aqui uma nota e um comentário ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Depois, começando um périplo rápido pelas juntas de freguesia, por Santana, por Faial e por Ilha. Dentro daquilo que tem sido a visão que o Governo Regional tem tido relativamente a estas freguesias, a estas parcelas importantes do nosso muito nobre município de Santana, tem havido a preocupação em investir em cada uma destas freguesias, sabendo sempre que todos e cada um quer sempre mais para a sua zona e que as pessoas querem sempre que se invista mais, que se faça mais obra física e também que se deem mais condições às pessoas para se fixarem neste município. Muitas vezes dizemos que é preciso pessoas e depois quando vêm pessoas para cá viver, lança-se sempre uma pedrinha que a pessoa vai para cá viver. Eu próprio sou exemplo disso. Eu resido no Concelho de Santana há 16 anos e ainda encontro pessoas que acham que isso é um acontecimento um bocadinho fora de órbita. Realmente, eu deixei de viver no Funchal para viver no Concelho de Santana e tenho orgulho desta opção e tenho orgulho em poder representar o Conselho no primeiro órgão de governo próprio da região, na Assembleia Legislativa, e tenho feito o meu trabalho, escutando a população, estando próxima, porque acho que é isso também que todos os titulares de órgão público devem fazer, estar próximos das pessoas e levar as reivindicações das pessoas aos locais próprios. E Santana tem um desafio que é transversal a todas as freguesias, que é a perda de população. No eixo Santana-São Vicente de Porto Muniz, atualmente temos 14 mil pessoas. É um eixo enorme. A costa norte toda, de uma forma transversal, tem perdido muita população. Há medidas que têm sido implementadas, e bem, e aí ninguém pode questionar que elas não são pertinentes. O apoio à natalidade é importante? É. Mas que ele se tenha traduzido num fator real de maior aumento de nascimentos, não. Porque também há um conjunto de opções e há um conjunto de limitações na vida das famílias que passamos de uma geração que tinha 6, 7, 8 filhos para uma geração que tem 1, 2 filhos. E aqui também o município pode e deve ter uma palavra a dizer.
É importante dar mais condições para fixar pessoas, facilitar a construção, diminuir a burocracia, reduzir taxas, fazendo opções políticas, fazendo opções orçamentais, que obviamente vão se refletir naquela que é a receita municipal, mas que vai facilitar a vida das pessoas. Porque uma estratégia municipal, não só de junta, mas também do executivo autárquico, deve ser um plano a médio e a longo prazo. Medidas de curto prazo são boas, como disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, porque as pessoas gostam de ver obra. Toda a gente gosta de ver uma vereda limpa, uma estrada devidamente asfaltada, um muro feito, uma iluminação. Ninguém está contra isso. Mas há que ter um alcance maior. E sentar encontra-se num momento de viragem tão essencial, que a obra estrutural é importante. Se não fosse importante, o Sr. Presidente da Junta da Ilha, o Governo Regional não tinha investido 1,3 milhões de euros numa estrada que há muito tempo era reivindicada pela ilha. A estrada Engenheiro Vieira foi bem reabilitada, foi uma aspiração da freguesia e ainda bem que ela foi reabilitada. O investimento da Via Expresso, é certo que o PAF condicionou este investimento, os túneis estavam feitos, a obra esteve parada durante algum tempo, mas logo que houve viabilidade financeira, o Governo Regional retomou a obra e estão ali 20 milhões de euros numa primeira fase da Via Expressa até São Jorge e vamos ter a segunda fase até ao Arco. E é importante, as pessoas precisam de facto de acessibilidades que melhorem a sua qualidade de vida. Distâncias mais próximas fazem as pessoas se fixarem. Já concluo. E relativamente ao Faial, nós sabemos realmente, Sr. Professor Manuel Luís, que é a freguesia mais extensa do Conselho e que a acessibilidade interna é importante. Há acessibilidades maiores, as centrais o Governo tem feito, e aqui também é preciso haver uma sinergia de quem governa, a Câmara e a Junta. Independentemente da cor, não podem estar cada uma voltada para a sua capelinha e para a sua mesinha. Tem que haver aqui conversas próprias. E relativamente a tudo aquilo que é as condições que o município pode e deve oferecer às famílias, às empresas e a quem quer viver, investir, trabalhar e se fixar, é importante. E é importante também que o Executivo leve as suas reclamações a quem devido direito, no devido local, em sede própria, pessoalmente, com cordialidade e com diálogo, porque dialogando e defendendo aquilo que é melhor para a população, quer o Executivo autárquico, quer as juntas, quer o Governo, estou certa que vão decidir aquilo que é melhor para o Conselho. Muito obrigado. Não sei se o Sr. Presidente da Assembleia quer comentar. Posso comentar? Muito brevemente, por favor. Senhora Deputada Cláudia Postrelo, agradeço a sua intervenção e, quando eu digo parente pobre, refiro-me só à obra física, à obra só isso, porque de resto, minha cara amiga, nada menospreza o poder de uma Assembleia Municipal. Não me sinto com menos poder ou com menos capacidade de decisão para conduzir os trabalhos da Assembleia e os regulamentos, as normas que saem desta Assembleia. Agradeço também a sua intervenção de forma, não só aqui, mas também na Assembleia Legislativa Regional, na forma como defende os nossos interesses, nossos do município, nossos das nossas gentes, a forma empenhada e desprovida de cores partidárias. Agradeço a sua intervenção e a sua capacidade e perspicácia nessas intervenções. Vejo que na sua intervenção, ou melhor, não vi na sua intervenção grandes objeções ao funcionamento e ao desempenho do município, que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Uns segundos para o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ilha, só para um breve comentário, por favor. Novamente, bom dia. Só uma pequena achega. Realmente, a Sra. Deputada da Assembleia Legislativa Regional, Cláudia Postrelo, falou e bem da reparação da estrada Engenheiro Vieira 219, mas já que vem a ocasião relembrar aqui que falta promessas do Governo Regional. E em abril de 2018, então na Festa do Limão, o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira prometeu a cobertura do polo desportivo da ilha e nós temos a aguardar para essa obra. E também já agora lanço aqui uma achega. Nessa mesma data eu lancei um apelo para que o polo desportivo da ilha tivesse o nome da professora Lídia Pedro. Sei que a pandemia atrapalhou, o Governo Regional ficou a encargo de fazer essa homenagem do nome do polo esportivo e nós temos a aguardar. Gostaria que fosse antes do mandato, não sei se será possível. Fica aqui a dica. Obrigado. Temos então uma outra intervenção lá atrás. Peço desculpa, fará já a seguir, peço desculpa. Tinha-se inscrito primeiro.
Meu nome é Hélder Silva, eu sou engenheiro civil e eu queria fazer uma pergunta ao Presidente da Junta do Faial. Ele falou na intervenção na estrada para Vargem de Mar. Eu gostaria de saber se ele, ou qual é a opinião dele ao facto do Governo ter feito uma intervenção numa estrada que estava sinalizada, que estava com instabilidades no talude, tanto o sobranceiro como o de suporte. Se ele tem conhecimento, se foi feito algum estudo, se foi feita uma intervenção a pensar em dar segurança ao caminho, ou se foi apenas uma intervenção por fazer e não houve qualquer articulação aqui com o meio autárquico local, em que se tivesse feito uma intervenção que pudesse transmitir mais segurança e que fosse uma coisa mais de fundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Faial, por favor. Eu compreendo perfeitamente o incómodo de quem esteve de 10 anos e podia ter feito melhor pelaquela estrada e não fez, e de repente há alguém que faz alguma coisa. Eu também, se estivesse nessa posição, sentiria incomodado com esse facto. O certo é que, obviamente, o engenheiro civil não sou eu aqui, eu sou autarca, e congratulei-me e as pessoas, e a opinião que eu vejo das pessoas é de contentamento por terem a acessibilidade bastante melhorada lá abaixo. Nunca dissemos e sempre o frisamos que fosse uma estrada definitiva, é apenas um remedeio que visa precisamente permitir às pessoas, e toda a gente sabe que é um terreno instável, toda a gente sabe que não tem muros de guarda e que há naquela zona muitas quedas de pedra, portanto as pessoas têm que ter todo o seu cuidado, e a sinalização, que é autárquica, não é do Governo Regional, que lá está, e bem, alerta precisamente para isso. Agora, o que me parece é que uma intervenção importante, se foi suportada em estudos técnicos e em projetos, não me parece, a não ser que também a Câmara Municipal tivesse levado estes 10 anos para fazer estes projetos e então devia tê-los apresentado antes de fazer, para que os outros pudessem fazer, o que a Câmara fizesse. O importante aqui, que me parece, é louvar a iniciativa de quem fez aquilo, fosse a Câmara, fosse o Governo Regional, ou até fosse a Junta, eu não fiz, não tinha meios para isso, de melhorar aquela acessibilidade, para que as pessoas possam usufruir de um espaço que é nobre, que tem tido atividade do ponto de vista lúdico e do ponto de vista até das atividades estivais de natação e outra por parte das pessoas, como complemento até à Praia do Faial e à Praia da Caninha, e que, portanto, parece-me que é positivo virmos agora discutir se estava lá a sinalização, se não estava a sinalização, e arranjarmos desculpas para não fazermos no Concelho de Santana, se calhar há muitas. E a minha intervenção era precisamente nesse sentido. Se calhar compete a nós dar o primeiro passo, e aquilo que os outros não fazem, olha, nós fazemos aquilo que nos compete, porque se fizermos aquilo que nos compete, já é muito. Não sei se respondi. Muito obrigado. Há aqui uma outra intervenção, outro pedido, por favor. Atrás, por favor. A senhora deputada Tânia Freitas também tinha pedido, mas já prescindiu para a segunda parte do debate. Por favor. Bom dia, Elia Gouveia, vereadora na Câmara de Santana. Cumprimento todos os presentes e os que nos estão a ver através da vossa transmissão e a ouvir através da rádio. Queria só dar aqui algumas notas. É com satisfação que ouço os presidentes de junta dizer que a delegação de competências é boa e que alguns até querem mais, com mais verba, mas também mais responsabilidade, e isso é de forma responsável que o querem. Salientar que parece-me que algumas juntas conseguiram aumentar os seus apoios, quer a nível social, quer em a obra realizada na freguesia com esta verba, embora talvez seja difícil de admitir, mas para alguns, porque uns admitiram, parece-me que as juntas tiveram mais essa disponibilidade para a parte social que tanto queriam. Em relação a outros pontos, nomeadamente à natalidade e aos apoios, que é dar, não concordo. Acho que é investir na nossa população. Acho que quem faz o IRS, quem desconta, sabe perfeitamente depois a folha do IRS, peço desculpa, que o apoio municipal que vem lá, se fizer as contas ao fim do mês, quanto é que fica para poder investir noutras coisas da sua vida, no apoio à creche, no apoio à natalidade, no apoio aos manuais, tudo aquilo que depois, mais à frente, penso que será falado. O ano passado, também realçar que relativamente à natalidade sempre foi feito e dito que uma medida isolada por si só não era suficiente, mas para aqueles que ainda têm a ousadia, parece que para muitos ainda é ousadia ficar cá no Conselho, que não deve ser, eu acho que isso é uma mais-valia. Retificar que o ano passado foram 33 nascimentos,
relativamente às creches, gostava que também fizessem algumas questões a algumas pessoas que trabalham só cá no concelho e que trazem os filhos para as escolas. Porque é que o fazem? Porque é que trazem as crianças para as nossas escolas? Gostava que também alguns candidatos fizessem essa pergunta. Porque é que se calhar alguns deles também trazem os filhos para cá quando não vivem? Se calhar era bom depois também pensar em voltar às origens. São tudo questões que lançamos e que era importante ouvir de parte das pessoas, alguns que estão por cá, o porquê de quererem manter ligação e de continuar nas nossas escolas, em que é que isso influenciou ou influencia as vossas vidas. Para já, era só. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção.